Olá, boa tarde. Começando o Entrefala, hoje muito bem acompanhadas de Frida. Vamos entrevistar Laísa Marra, por isso grandes mulheres nos acompanham. Vamos chamá-la. Ah, não é possível. Gente, eu atualizei. Eita! Gente, não é possível uma coisa dessa. Será que é alguma configuração do seu Instagram? Ai, nossa, pior que eu não sei. Ajuda, gente. O que que pode ser? O que que são esses? Aqui embaixo são efeitos. Não. Ahn, Isso já aconteceu, Laísa, fica tranquila. mas Mas aí já a pessoa atualizou e deu certo. deu. Bom, às vezes tem a ver também com algum pau no Instagram, mas que eu saiba hoje tá tudo normal. Ah, o seu tá funcionando, né? Ai, gente, não é possível. Como é que a gente faz, Mari? O Bruno tá aí com você? Tá, Quer que eu tente chamar no dele? Pra ver se dá. tenta, Tá bom. tenta. Olha, o Douglas tá falando que ontem bugou. Será que hoje o Instagram tá com problema de novo? Não é possível. Ai, meu Deus, tenho uma raiva com isso. Minha imagem também tá parada. Eita, tá com cara de que hoje o Instagram vai dar problema. Conseguimos! Ai, gente, mas que coisa! O que será que era? Não sei. Mas já aconteceu isso também. Podemos Será que a fazer. gente faz assim? E aí, o que você acha? Você acha que a gente faz assim? Você quem sabe? Pra mim tá ótimo. Acho que o pessoal Pra tá mim vendo. também. Acho que a gente tem os mesmos contatos, Bruno e eu, não dá na mesma. Então tá, você que sabe. Se quiser tentar mais uma vez pelo seu perfil, Eu vou pedir pro Bruno ir mexendo aqui no meu Instagram para ver se ele consegue arrumar essa configuração da câmera, tá bom. E aí a tá? gente pode começar? Ele vai ser meu assistente. Deixa eu... Um segundo, que agora eu preciso colar isso aqui com fita, que é o que eu tinha feito. Mas pode começar, vamos conversando e eu vou colando meu celular aqui. Eu não Tá tenho ótimo, tripé. muito bom. Bom, gente, essa é a Laísa Marra. Laísa, muito bem-vinda ao Entrefala. Esse é um projeto que eu comecei já tem quase 2 meses, é um projeto de quarentena, que eu vou conversando com colegas, amigos, companheiros de luta. E nesse caso, você é tudo isso ao mesmo tempo. Eita, travou de novo. Instagram, não faça isso. Tá me ouvindo? Oi? Ah, tinha travado, agora sim. Eu estava mudando aqui a internet, estava no Wi-Fi e agora eu coloquei no 4G. Acho que agora vai dar certo. Desculpa, Mari, toda essa. Imagina, acontece. Bom, eu estava te E explicando obrigada pelo convite. que esse é um projeto de quarentena, né? Estou conversando sobre Covid na maior parte das vezes, né? E aí tem essa série nova que é Covid nos Estados. E eu te agradeço muitíssimo por ter topado o convite de participar do Entrefala. Sei que no começo você ficou meio ressabiada, né? Falou, tem pouco tempo que eu moro no Ceará, mas é uma forma também de eu matar a saudade de conversar com quem eu tô com saudade. Então, bem-vinda ao Entrefala, eu vou te apresentar e depois eu peço sempre para que meus convidados e convidadas se apresentem.
Eu estou de Frida hoje, porque entrevistando uma grande mulher, eu estou vestida como uma grande mulher também. Gente, essa é Tá Laísa maravilhoso. Marra, ela é professora de literatura na Universidade Estadual do Ceará e ela é doutoranda em estudos literários na Federal de Minas Gerais. Laísa, por favor, se apresente para a gente falando outro elemento que eu não falei. Conheço a Mari há um tempo, então a Mari pediu para fazer essa fala, eu fiquei meio ressabiada, assim, porque, né, uma professora de literatura falando de coronavírus, uma coisa assim, mas eu acho bem legal essa iniciativa. E foi muito interessante porque eu tive a oportunidade de pesquisar algumas coisas que eu não tinha conhecimento, né, agora. E é isso, né? Então, a Mária me apresentou aí mais ou menos, a gente se conheceu em Goiânia, na UFG, eu acho, em contexto assim de protesto e da UFG também, onde eu fiz a minha graduação e o meu mestrado em letras. Então, acho que é isso. Sim. Bom, gente, aí eu esqueci não, na verdade eu deixei propositalmente para já dar a deixa para nossa segunda pergunta, para minha segunda pergunta para a Laísa. Ela também é autora deste livro aqui, Fetiche Neo-Orientalista, o problema da autorrepresentação do subalterno e as autobiografias de mulheres muçulmanas. Lançado pela editora da UFG. Laísa, eu sempre começo também no Entrefala perguntando sobre a trajetória acadêmica, né, ou de militância. E aí, no seu caso específico, você pode falar para a gente um pouquinho, não tem muito a ver com o nosso tema de Covid, mas como você ficou exatamente perguntando o que uma professora de literatura vai falar sobre Covid, então vamos começar falando de onde você se sente mais confortável. Conta pra gente um pouco da sua pesquisa, tanto do mestrado desse livro, quanto agora no doutorado. É, Bom, são pesquisas bem diferentes, né? Essa do mestrado, o interesse era, primeiro, assim, entender por que essas autobiografias de mulheres muçulmanas eram tão consumidas, né, no exterior, no Brasil, que tipo de leitura essas capas e as histórias acionavam. E, assim, para resumir, eu acho que é uma coisa interessante, uma conclusão desse livro, é que, embora tenha uma embalagem feminista, no final das contas as leituras eram muito antifeministas, eram num sentido assim, tá vendo como as mulheres sofrem lá na Arábia Saudita e aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos, vocês têm todos os direitos. Sempre existia essa comparação, que não tem a ver com essas mulheres especificamente, mas como esses livros chegavam, né, produtos de coautorias e as editoras, enfim, tudo isso. E agora no doutorado, já estou na fase de conclusão, estou escrevendo meu último capítulo, então deve terminar mês que vem a minha tese. Que bom. Né? Que bom. Eu estou trabalhando com a escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, é uma escritora do século XIX, uma escritora negra, abolicionista, proto-feminista, de repente a gente pode falar assim, né? Uma professora, enfim, uma figura muito interessante, escreveu romance, escreveu poesia, escreveu conto, escreveu nos jornais. E eu estou trabalhando em comparação com alguns cânones da literatura brasileira, então José de Alencar, o Bernardo Guimarães, para ver como que essas relações, né, étnico-raciais aparecem no livro delas, aparecem nos livros deles. E estou chegando à conclusão, né, que no livro dela é bem diferente. Ela faz uma crítica da branquitude, faz até uma pedagogia da masculinidade e da branquitude de uma maneira diferente. Está sempre construindo sujeitos negros como sujeitos e não como escravos. Então, foi muito bom, né, passar esses mais de 4 anos, bem mais, né, estudando a obra dela e para chegar agora quase no final. Que bom. Bom, para você ver que tem a ver, eu te perguntar sobre isso, sobre as suas pesquisas, porque além de o feminismo ser também o tema dos seus estudos, né, dessas autoras que você estudou, é também a sua prática, né? Você é uma mulher feminista, e aí eu não posso deixar de te perguntar, como uma feminista também,
sobre dados de violência contra a mulher. Eu já estou colocando essa pergunta logo de cara, porque a gente precisa falar sobre isso durante esse momento de pandemia, né, que tem um aumento muito grande de violência contra a mulher, o número de denúncias aumentou demais. Tem homens que estão tirando o auxílio emergencial das mulheres que são chefes de família e tudo mais. E aí eu queria saber de você como é que está isso no Ceará ou uma avaliação disso também no Brasil inteiro. Essa é uma pergunta super importante que a gente tem que se fazer, né, nesse momento da pandemia. A gente tem visto os números realmente aumentando no Brasil, então o dado que eu dei uma pesquisada aqui foram 18%, né, de aumento do número de denúncias, e que é, obviamente, uma coisa preocupante, mas o dado do Ceará me preocupou muito mais, né? Aqui os registros, eles diminuíram 49%. Então, como que nessa situação que a gente está vivendo, esses dados diminuem quase 50%, né? 49, alguma coisa. E aí eu estava lendo, né, algumas ativistas, o pessoal que está trabalhando aí na prevenção e também na assessoria dessas mulheres, bom, é uma coisa que vai ter que ser estudada, é claro, com mais profundidade, mas as conjecturas que estão fazendo essas mulheres, a maioria do mercado informal, né, as mulheres estão participando e agora com a pandemia, de repente se viram sem o trabalho, sem realmente ter possibilidade de sair de casa, tudo isso, estão confinadas com os agressores. E a rede de sociabilidade, que a gente sabe que é importante, agora se mostra realmente em dados que é muito importante. Se a pessoa não tem uma vizinha, uma colega de trabalho, se ela não está em contato com a família, com as amigas, fica muito mais difícil denunciar. Então, mostra pra gente também que a questão da denúncia não é simplesmente pegar o telefone e ligar 180, né? Envolve uma estabilidade emocional, psicológica que a pessoa tem que ter até chegar nessa ligação. E às vezes até a ligação é difícil. Às vezes, né, o agressor está vigiando o celular, enfim. E aí tem grupos, né, aqui no Ceará que estão se mobilizando diante dessa estatística, né, percebem que a diminuição das ocorrências não significa diminuição da violência doméstica, é só um silêncio, é uma coisa bem perturbadora. E, enfim, existem várias atitudes, né? Por exemplo, eu anotei aqui de uma página no Instagram, que é a Marta Escuta, que está oferecendo assistência jurídica e psicológica para essas mulheres, né? Acho que começa também a se falar da importância, né, de nas redes e talvez a televisão, enfim, de que se volte a falar sobre isso, né? Para que as mulheres se sintam empoderadas para denunciar. Então, dado é esse, né? E o Ceará é o quinto estado, né, do país com maior número de feminicídios. Aliás, Goiás é o quinto, Ceará é o quarto, né? Porque a gente mostra também aí uma proximidade de Goiás e do Ceará, que eu acho que é importante a gente salientar, porque existe esse estereótipo do Nordeste como lugar machista e tal, e que é verdade, mas isso não significa que em outros lugares do país as pessoas estejam com números melhores. Não é bem por aí também, né? Goiás e Ceará estão ali. Eu queria te perguntar sobre isso também, Laísa. Você já morou em BH, em Goiânia, em Natal, agora em Fortaleza, né? Quais são as diferenças, assim, do ponto de vista do machismo que você percebeu em cada uma dessas cidades? É uma pergunta muito difícil, porque em cada uma dessas cidades eu estava num momento diferente da minha vida, transitando pela cidade de um jeito diferente, né? Então, em Goiânia, de um jeito, em Natal, de outro, morando em bairros diferentes. Então, tudo isso vai acrescentando dificuldades de análise, né? Sim. Até chegar num ponto que eu não consigo te dizer, assim, um lugar que eu me sinto mais segura, uma capital que eu me sinta mais segura dessas aí, e uma outra que eu me sinta mais insegura. Não realmente não posso falar isso. Porque, de repente, andando aqui com os meus cachorros, eu sou assediada, mas em Goiânia também é a mesma coisa, no ônibus, em qualquer lugar que você esteja. Então, não vejo diferença. É verdade.
preocupante esse número, né? Mas existem algumas campanhas já que estão sendo feitas, né? Inclusive algumas lojas, né? De você colocar, fingir que está fazendo compra e lá tem um ícone para você denunciar, ou então falando para as mulheres colocarem uma marca vermelha na mão quando for na farmácia. Existem algumas iniciativas que é isso, né? Nesse momento de enclausuramento junto com seus próprios agressores, fica bem complicado para as mulheres. Deixa eu dar um aviso para quem está assistindo, que eu estou vendo que está chegando muita mensagem. Aqui no Entrefala a gente reserva 15 a 10 minutos no final, que aí a Laísa vai responder todas de uma vez. Eu leio para ela e ela responde, tá bom? Laísa, você é professora da Só um Universidade... segundinho, Mari. Eu tinha organizado todo o meu celular, né, para fazer isso e de repente agora estou com o celular do Bruno e o celular está com pouca bateria, então só um segundinho para eu colocar. Ai, gente, eu tenho vai ficar todo troncho. Pronto. Tá bom. Aí, deu. Deu certo. Laísa, você é professora atualmente na Universidade Estadual do Ceará. O Bruno, né, para quem está assistindo e não sabe que a gente está citando, né, que o Bruno que emprestou o celular é o companheiro da Laísa, marido. E ele também é professor de uma universidade aí, na Unilab. E aí eu queria que você trouxesse para a gente, né, essas notícias do Ceará, de como que as universidades têm contribuído nesse momento da pandemia, como que as universidades no Brasil inteiro, todo mundo que eu estou entrevistando está nos trazendo essas notícias, né, de pesquisas, de fabricação de EPIs, enfim, de um auxílio mesmo, campanhas de solidariedade, a UFG mesmo está fazendo. Como é que está isso na sua instituição? Na UES, vou começar com uma pesquisa, com enfim, uma movimentação da universidade que já tem a ver com o que a gente estava comentando, né? Está acontecendo agora o segundo Bioexpresso, que é um evento que está acontecendo online, né? E por causa desses dados, dessa atenção com relação à violência contra a mulher, o tema desse ano é a pandemia e a violência contra a mulher. Então, começou no dia 9, vai até o dia 18 de junho, quem quiser participar. E é interessante, porque normalmente quando a gente fala sobre as pesquisas, as inovações, projetos de extensão na universidade, na pandemia, a gente pensa nas ciências biológicas, né? Mas tem muita coisa acontecendo nas ciências humanas. Então, por exemplo, tem uma professora da área da sociologia, se não me engano, que está trabalhando, como é que é o nome dela? Glaucíria Mota Brasil. Está trabalhando com outros pesquisadores de outras universidades para perceber como que está sendo a atuação da PM agora durante a pandemia. Então, estão aplicando questionários, estão coletando dados. Então, enfim, umas pesquisas interessantes nesse sentido. Agora, na UES, aí já né, dentro das ciências biológicas, tem um grupo que é o GENIT, vou ler aqui para vocês, é o Grupo de Estudos de Neuroinflamação e Neurotoxicologia da UES. Esse grupo publicou uma pesquisa inédita em ter... Oi, cortou? Cortou, Acho que é porque voltou, eu né? recebi uma ligação aqui. Não, tranquilo. Mas tá claro. Bom, eu estava dizendo que essa pesquisa né, desse grupo da UES apontou que o autismo pode ser um fator de risco para a Covid-19. Então, é uma coisa que ninguém tinha discutido ainda, vai ser preciso aprofundar nesses dados, mas esse grupo publicou esse artigo e, enfim, né, um grupo que foi bem interessante. Tem a ver com a especificidade metabólica né, das pessoas do espectro autista. Na UFC também, né, a gente tem, o pessoal está pesquisando para desenvolver um teste mais rápido, mais eficaz, mais barato. Tem trabalho de extensão com o pessoal em situação de rua, né, para educação e saúde. Então tem muita coisa acontecendo assim nesse sentido. Muito bom. Que bom que você ressaltou as pesquisas em humanas, né? Porque geralmente todo mundo fala sobre as questões da biologia, até da engenharia na fabricação de equipamentos, e esquece de nós da humanas, né? Por exemplo, onde eu trabalho, que a gente trabalha com adolescentes, a gente está fazendo atendimento gratuito via online para os adolescentes que estão com crise de pânico, estão com processos depressivos durante o período da quarentena.
Bom, Laísa, eu queria que você. Eu nunca fui no Ceará, espero ir em breve, espero poder ficar Eu na casa também. de vocês. Inclusive, eu sempre me convido. Lógico, 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 Mari, lógico. É uma das poucas capitais do Nordeste que eu ainda não conheço, é Fortaleza. E aí eu queria que você nos apresentasse o estado, né? Você está aí há quantos anos? Bom, vai fazer dois anos agora em agosto, mas eu nem sinto que esse ano pode ser contado, né? Porque, sei lá, É, eu 2020. sinto que tem um ano que eu tô aqui, mas são quase dois. Mas você já deve ter conhecido um pouco do estado, né, e tudo. Eu queria que você apresentasse, assim, porque geralmente a gente conhece as cidades mais famosas, além da capital, Sobral, as que a gente ouve falar, né? Então, eu queria que você É, apresentasse um pouco mais do Ceará pra gente, pra mim, inclusive. bom, acho que você vai adorar conhecer, não tem como não gostar de Fortaleza. Muito legal, as pessoas, né, que a gente conhece aqui também, tudo gente boa, o sotaque é maravilhoso. Eu que sou da letras, fico sempre reparando, né, na linguística de cada lugar, e aqui a galera é bem criativa, é adorável. Conheço mais o litoral, né? Porque goiano, sabe como é que é? A gente vai para um lugar de praia, a gente não quer sair do litoral. Então ainda preciso conhecer o sertão. Então todo mundo que eu converso que é daqui, todo mundo diz, tem que conhecer Juazeiro, tem que conhecer o Cariri, mas ainda não deu tempo. A gente ia fazer isso, né, esse ano, mas não deu agora. Tem a Serra do Baturité, né, que tem Guaramiranga. Eu já conhecia Guaramiranga de quando eu morava em Natal. A gente foi eu, o Bruno, Lohane, não sei se ela está aqui, umas amigas. Nós fomos para o Festival Internacional de Jazz que acontece em Guaramiranga. E esse festival continua acontecendo, ele acontece todos os anos. É muito bom, uma coisa assim maravilhosa. A cidade é muito bonitinha. O maior atrativo dela é que lá é fresquinho, frio. Então, assim, enfim, também acontece lá o Festival Internacional de Teatro. Esse eu não fui, não deu para ir no ano passado, e esse ano acho que não vai acontecer, né? Aliás, não vai acontecer, mas espero ir. E em Fortaleza mesmo, na cidade, tem muito show mesmo de praça na praia. Tem circuito de cinema, também é muito legal. Tem coisas que estreiam primeiro aqui do que no Sudeste. Então, por exemplo, o Bacurau. Olha, A gente olha. assistiu o Bacurau aqui com uma palestra do Cléber Mendonça Filho, parte do elenco, antes de estrear no Sudeste, né? Que é essa birra, assim, né? Dos cineastas do Nordeste. Assisti recentemente o Clube dos Canibais, que também é de um cineasta cearense, e eu achei maravilhoso. Não sei se você viu esse filme, Clube dos Canibais? Não, Se não. passa aqui em Fortaleza a história e é muito bom, é maravilhoso. E é isso, assim. Então tem o Dragão do Mar, né, que é um centro de cinema, de teatro, de música, um centro cultural, né, em homenagem ao Dragão do Mar, ao abolicionista Dragão do Mar, o Ah, Chico da tem- Matilde. Tenho muita vontade de conhecer. Bom, Laísa, vamos então entrar nos dados, né, da Covid. Essa é a Vamos. temática, né, do nosso Entrefala de hoje. Eu queria que você apresentasse para a gente, né, número de contaminados, número de mortes, como é que está a situação do sistema de saúde. A gente vê muitas notícias do Ceará, né? Teve um pico muito grande aí. E agora, pelo que eu estava lendo e preparando para esse Entrefala, a secretária de Saúde falou que já passou o pico. É isso mesmo? Como é que está a situação? Fortaleza, desde o começo, é uma capital que preocupou, né? Porque aqui a gente teve, desde o começo, assim, um número de contágio muito grande. Depois eu posso falar um pouco sobre isso. A gente chega hoje com quase 80 mil pessoas contaminadas no estado, 79.853, para ser mais precisa. Os óbitos acumulados no estado, 5.040. Em Fortaleza, né, especificamente, a gente já tem 31.149 casos e 2.943 óbitos, ou seja, quase 3.000 óbitos.
né? E só na cidade de Fortaleza. Depois a gente tem a segunda cidade mais afetada, que é Sobral, né? Que continua no lockdown. A gente saiu aqui em Fortaleza, né? E aí o que acontece é que essa macro-região de Fortaleza, ou seja, Fortaleza mesmo e as cidades do entorno, né, tem o maior coeficiente de mortalidade do país. Ou seja, se você analisar só essa região, a gente tem um número de mortalidade, né, percentual maior do que o da Itália. Então, Nossa. assim, se a gente colocar isso em proporção, é uma situação aqui que foi realmente, está sendo ainda, né, avassaladora. O coeficiente, né, para quem é das exatas, eu anotei aqui, é 564,9 óbitos por milhão de habitantes, aqui na macro-região de Fortaleza, não estou falando do Ceará. E agora, realmente, a gente acabou de sair do lockdown, né, e a gente começa a entrar numa fase, uma das fases que está prevista aí de volta, né, da economia e tal. Posso falar também um pouquinho sobre essas fases. Porque, no geral, quando você vai ver o cronograma, né, então março, abril, maio, junho, realmente parece que o pico passou. Porque o pico ele aconteceu no final de abril e no começo de maio. O que foi isso? Né? É um número muito acelerado de óbitos, de casos, e o mais preocupante que foi o número de leitos de UTI. Né, que chegou um momento ali no final de abril, no começo de maio, e que não tinha mais leitos de UTI. Então, oficialmente, chegou um momento que 98% estava, 98% dos leitos de UTI estavam ocupados. Chegou um outro momento em que o jornal O Povo estava dizendo que, na verdade, era mais de 100%, porque estavam pegando quartos de enfermaria, né, e transformando de uma maneira, assim, bem rápida em leitos, né? A gente teve também aqui a inauguração do hospital de campanha no estádio de futebol, Presidente Vargas, se não me engano, o nome do estádio. Esse estádio ele chegou a ter um aumento também, né, da capacidade dos leitos ali no final de abril, no começo de maio, porque foi um momento extremamente caótico, né? Foi realmente um pico de doença aqui e foi devastador. E aí eu estava vendo uma reportagem da BBC, que inclusive eu recomendo para quem quiser, né, entender mais, que era, bom, tentava responder a pergunta, por que é que essa macro-região de Fortaleza tem esse maior coeficiente de mortalidade, né? E aí o pessoal vai analisando, assim, a questão do cronograma. Então, se a gente for ver o que aconteceu em março, e aí uma coisa que eu não sabia, e de repente o pessoal que for do Ceará, de Fortaleza, que estiver aqui, quiser comentar, aquele casamento que aconteceu no sul da Bahia, em Trancoso, de uma celebridade, irmã de celebridade, sei lá, e, né, enfim, que aconteceu lá e que foi um dos focos da doença no país no começo. Esse casamento, eu não sabia disso, mas foi com um rapaz, um homem da elite daqui de Fortaleza, né, dessa família Bezerra de Menezes, que é, enfim, com os caiados aí, né, em Goiás. E aí, dos 500 convidados, 100 pessoas eram, então, né, do Ceará, de Fortaleza. Depois, então, desse casamento, que teve um alto nível de contágio, essas pessoas vieram e a gente vai ter esse primeiro foco, que é nas reuniões sociais dessas pessoas, né? E também esse primeiro foco da doença entre as pessoas ricas, né, da elite, ali no bairro de Meireles, que é o bairro de frente para o mar. Uma outra coisa que os epidemiologistas estavam comentando como foco, né, para explicar esse começo da doença aqui, é que nós temos voos diretos que vêm da Europa e dos Estados Unidos, né? Então, tem voo direto vindo para cá, de Paris, de Miami, sei lá mais onde. Aqui é a capital do Nordeste que mais recebe voos internacionais. Então, é um outro motivo, né, que explica isso daí. E o que a gente viu? Em março, foi muito estranho. Então, em março, a gente começa a escutar essa história do coronavírus. No dia 17 de março, eu dei aula na UES de manhã, já estava um clima diferente, era uma segunda-feira, já tinha algumas pessoas de máscara, já, né, foi uma coisa assim, mas ainda não tinha nenhum óbito aqui. No dia 19 de março, vem o decreto. No dia 17 à tarde, a UES já suspendeu as aulas. No dia 19 de março, veio o decreto do governador, que é o Camilo Santana, né, do PT,
do isolamento social. Parece que no dia 16 de março já havia um pedido para suspender também esses voos, né, que aterrissavam aqui, mas isso só foi acontecer mesmo no dia, enfim, lá no final do mês. Aí no dia 26 de março a gente tem a primeira morte no estado, né, um senhor idoso que faleceu aqui em Fortaleza. E acho que todo mundo deve lembrar disso, né? Mas foi um momento que ficou todo mundo com medo, a gente lia as notícias, né? E se informava, enfim. Então tinha poucos casos, mas a gente procurava se informar. Aí vem abril, né? Esse decreto de março, aí, de dia 19 de março, ele realmente diminuiu o ritmo da proliferação. Os epidemiologistas eles conseguem analisar hoje, né? Realmente diminuiu. O que acontece? O presidente da República, genocida, ele começa a falar na televisão lá no dia 26 de março, que é uma gripezinha. Então, aquilo já cria, né, parece que é uma questão de opinião. No dia 8 de abril, ele fez um pronunciamento, eu olhei essas datas, porque quando você vê essas datas e os números, né, fica tudo muito claro. No dia 8 de abril, ele fez um pronunciamento, e eu tive a infelicidade de assistir de novo esse pronunciamento, em que ele fala que as ações dos governadores estão erradas, em que ele fala que os mais humildes, é a expressão que ele usa, os mais humildes têm que se locomover, que eles têm que trabalhar, que eles têm que, né, correr pelo ganha-pão. Fala da cloroquina também. Então, isso tudo no dia 8 de abril. No dia 8 de abril, muita gente também não tinha ainda acesso ao benefício, né, ao auxílio emergencial. Ou porque não tinha o celular, ou porque o sistema travava, o sistema ineficiente, enfim. As pessoas, por um lado, algumas pessoas realmente estavam numa vulnerabilidade econômica e que elas tinham que trabalhar, porque esse auxílio não chegou. Existe uma questão social também de que nas periferias, né, a questão da moradia é muito precária, você tem casas sem janelas ou com muitas pessoas no mesmo imóvel, então tudo isso foi dificultando. E nas regiões mais de elite da cidade, o que acontece é isso, né, as pessoas começam a escutar o presidente falando que tem um remédio para isso, que elas podem sair tranquilamente de casa. Então tudo isso vai diminuindo esse isolamento que tinha sido tão bem sucedido aí em março, no começo de abril. Para chegar no final de abril, a gente ter o pico da doença, né? Então teve o relaxamento do isolamento e o pico da doença no final de abril. Sim. Eu só falei de maio e abril, né? Mas se quiser, posso continuar falando de maio. Eu queria só aproveitar a deixa, já que você já falou do presidente, me recuso a falar o nome, inclusive. Mas aí no Ceará a gente tem um dos poucos governadores do PT que existem hoje no Brasil. O PT parou de governar vários estados, né? Então tem Fátima Bezerra aí pertinho e tem o Camilo Santana. Faz alguma diferença em termos de políticas públicas? Você sente essa diferença? Porque eu me lembro de ver em abril o Camilo tendo muitas atitudes bastante enérgicas, inclusive contra o governo federal, né? Teve uma carta de governadores contra o governo federal e que aí poucos não assinaram, né? Como o Zema de Minas Gerais e tudo. E no sábado eu conversei com uma colega do Maranhão e ela estava falando que o Flávio Dino também lá faz esse tipo de coisa. Ele faz enfrentamentos ao governo federal, tanto é que conseguiu respiradores, né, de uma maneira diferente. Como que tá as políticas públicas do governo do estado em relação à Covid e como é que tem sido essa relação com o governo federal? Tô vendo aqui um comentário da Jaina, que é uma amiga nossa que é daqui. Ela diz que o Camilo Santana é de um PT meio amarelado, mas ainda é PT. Eu acho que ela já diz com mais propriedade, né? Mas o que eu sinto pessoalmente é que foi um alívio ter um governador que se coloca de frente, né, contra um presidente que vem falando essas coisas absurdas. Então, por um lado, Deus me livre estar num estado em que o governador está abraçando esse homem, achando que é ok, né? E fica essa coisa confusa, que um dia diz que não, isolamento e tal, no outro dia diz que tudo bem e abraça o cara. Né? Como a gente vê o Caiado, que é essa figura. O que está acontecendo? Meu filho diga aí o que vai ser, né? Todo dia uma coisa. Então, por um lado, aqui eu acho muito bom que ele, desde o começo, né, tem se colocado contra.
presidente da República, e tem uma certa coerência. Por exemplo, aqui no Ceará, a gente tem também o estado com mais testes, isso desde o começo da epidemia. Então, foi o estado que mais testou e continua fazendo uma política de testes. Não começou agora no dia 2, uma nova fase dos testes, com mais de 60 mil testes que vão ser feitos de maneira aleatória, para ver qual o percentual da população que já teve contato, né, com o coronavírus, já desenvolveu os anticorpos. Então, é uma pesquisa, né, que aí o governo do estado está levando isso à frente. Essa questão do lockdown, né, a princípio eu fiquei pensando que poderia ser uma questão assim de ceder mesmo, né, a uma pressão do governo federal. E de fato está cedendo a pressões, mas eu acho que não necessariamente do governo federal, acho que das indústrias, do comércio e tal. Mas o que eu andei lendo, e o meu primeiro gesto foi de achar que não tinha, que a gente não tinha que sair do lockdown, né? A gente ficou no lockdown do dia 8 até o dia 31 de maio. Os epidemiologistas, os professores da UFC, o pessoal que está ligado ao SUS, né? Enfim, gente que dá para confiar, estão dizendo que, de fato, a gente está agora no momento de estabilidade, né, daquela curva, que isso não significa que vai ser assim, então tudo depende de como é que esse isolamento vai funcionar agora, nessa primeira fase que a gente está vivendo da abertura. Já existe um certo pessimismo, né? O próprio Camilo Santana, você perguntou dele, né? No domingo, se não me engano, escreveu no Twitter muito assim, exaltado que a população não está respeitando o isolamento. E, de fato, os shoppings estão cheios, as praias estão cheias, os terminais de ônibus, os ônibus e os terminais de ônibus e os ônibus. Não adianta você dizer que são as pessoas, que alguém tem que resolver isso, né? Não são as pessoas que estão resolvendo andar de ônibus. As praias você pode até falar qualquer coisa. Mas aí acho que ele que tem que resolver isso. Então, a gente só vai saber se deu certo esse relaxamento, quer dizer, sair do lockdown e entrar na fase de isolamento, agora no final dessa semana que a gente está, que os pesquisadores vão poder calcular para ver. Porque existem 3 critérios, né, do lockdown. É o número de leitos, é o número de óbitos e o número de contaminados, de casos. Então, se você tem um número de leitos que vai dar conta, né, desses outros 2 números, aí eles acreditam que pode passar de uma fase para outra. Então, são 4 fases. A gente teve uma fase de teste, agora mais 4. Cada uma delas com 14 dias que vão ser analisados e podem se estender ou não, né, enfim, dependendo. Então, teoricamente, se tudo der certo, a gente terminaria em julho, final de julho. Essas fases são definidas com índices de prioridade. Então, como é que são essas fases de saída? A questão é que Fortaleza, especificamente... Como? Aqui a gente não teve lockdown, ao contrário, né? A gente saiu de maior taxa de isolamento social no início da pandemia em Goiás para o último estado em isolamento. Então, Goiás está numa situação muito crítica e está crescendo demais. Aí eu queria entender essas fases, porque aqui abriu tudo, Goiânia está normal. Exatamente, né? Aqui é claro que a gente fica, né, não tem certeza direito, ainda mais eu que não sou da saúde, né? Eu fico lendo e não tenho certeza. Mas quando a gente vê como é que está Goiás, aí parece que dá um conforto de pensar que aqui parece que as coisas têm uma lógica maior, sabe? Tem teste, tem um plano que está acontecendo. E em Goiás eu não sei se eu estou desinformada ou é porque parece que a coisa está muito desorganizada mesmo, né? Aqui está um pouco mais organizada, é a sensação que eu tenho. Então, quem é daqui, quiser comentar depois, né, eu posso estar errada, mas a sensação que eu tenho é que aqui tem uma organização maior. Sim. Laís, eu vou fazer minha última pergunta, que a gente está chegando no nosso finalzinho, e eu preciso ler que tem muitos comentários. Além de Fortaleza, dessa macro-região, né, próxima a Fortaleza, tem alguma outra cidade que você destacaria, assim, de número de casos, número de mortes, né? Porque todos os lugares que eu entrevisto sempre tem, assim, alguma cidade do interior que teve um boom, ou alguma cidade do interior que às vezes também não teve nenhum caso, né? Não sei. Uhum.
Aqui, bom, então Fortaleza, que eu tô falando mais de Fortaleza, né? E que Fortaleza foi esse lugar que teve o maior coeficiente de mortalidade e que agora está passando por um momento de estabilidade. Mas eu tô lendo também nos jornais que a região norte do estado é uma região que está preocupando no momento. A região do Cariri é uma região que também está gerando preocupação, né? Um alerta amarelo. Sobral é a segunda maior cidade com casos, né? Então você tem lá 4.007 casos e 173 mortes. Mas o Sobral é uma cidade muito grande, né? Agora, um dado que eu fiquei sabendo hoje, que eu fiquei assim bem assustada, é o caso de Redenção, que é onde é o campus da Unilab, onde o Bruno dá aula, né? Redenção fica mais ou menos 1 hora daqui de Fortaleza. E Redenção, né, tem muitos jovens, né, esse ambiente universitário, estudantes nacionais e internacionais. Mas é uma cidade pequena, uma cidade bem pequena, uma cidadezinha do interior, assim. E lá você tem 516 casos registrados e 19 óbitos. Então é uma coisa assim, né? E o que a gente está vendo também, quando você vê o mapa do Ceará, é que, né, o estado tem casos no estado todo, número de óbitos no estado todo, e que agora a preocupação é realmente essa interiorização da doença, que é o Exato. motivo, né, pelo qual algumas das cidades continuam em lockdown, né? Quem está em lockdown agora é Sobral, Camocim, Icaraí e Itarema. Sim. Eu perguntei isso justamente por dois motivos, né? Para a gente não ficar só na capital, porque eu estou falando de uma capital e você mora numa capital, mas também porque a gente está vendo que no Brasil inteiro está tendo essa fase de interiorização da doença. E aí são cidades pequenas que têm um sistema de saúde muito pior, e aí vai sobrecarregar de novo as capitais no momento em que estão desmontando hospitais de campanha nessas capitais. Não sei se essa lógica está muito correta aí, mas enfim. Laís, eu vou ler as mensagens aqui do pessoal, tá bom? Tá. A gente está transmitindo também no Facebook. No Facebook, tem É no alguns perfil do falando. Bruno? Hã? No Facebook, no perfil do Bruno, né? Não, no Facebook é o filme de um celular para o outro, é uma gambiarra dos. Ah, que ótimo, que ótimo. Tá aparecendo no seu perfil mesmo, mas não tem nenhum comentário, tem só algumas palminhas do Gilmar aqui. Bom, vou ler aqui. Desde o comecinho, primeiro as pessoas estavam falando aqui sobre os nossos erros de começar, né? Essas eu não vou ver, não vou ler. Vamos lá. Verônica M, maravilhosas. Larissa Sades também falou maravilhosas. Alguns coraçõezinhos. Burri Anderson, acho que é. João Risoli Toledo, por que vocês são contra privatizações, sendo que no Brasil não existe uma empresa estatal boa e sobra empresas privadas boas? Boa. Marina Segatti está assistindo, mandou palminhas. Lucas Atael, Mariana, sua linda, mandou alô aqui para Baiária. Tá bom, um alô. Larissa falou, Maria Reis é sensacional. Chico Monteiro, maravilhosa. Muitos corações. Lúcia Gameleira. A Larissa fala, seria uma omissão dos dados sobre a violência doméstica ou não se chega a ser uma omissão, mas uma falta de denúncia da própria mulher? Quando a gente estava falando sobre as violências, né? Eu vou ler todas, aí É, depois você responde tá. junto, pode ser? André Tá. Rodrigues, Natal é o paraíso, o resto é conversa fiada. É que ele é de lá. A Jana Alcan, o S, corações. Larissa, de novo. Que bom saber que tem bastante interdisciplinaridade na UES, sobretudo no tema Covid. A Laísa Marra comentou que eu sou bem-vinda. Na verdade, é o Bruno que está comentando com o seu perfil, né? A Marina É, falou que também quer ficar aí na sua casa. Ô, Marina, a gente podia combinar de ir juntas. Na mesma época, ficar lá na casa da Laísa. A pode Larissa ir. falando sobre o audiovisual do Ceará. Mari de Sálvio. Cheguei tem pouco tempo. Bom escutar sobre essas pesquisas na era Covid. O Jaina Alcan, uma hipótese sobre um dos fatores que Ainda. fizeram.
Jaina, desculpa. Acho que a Laísa já respondeu, né, da hipótese do porquê que teve esse crescimento. Que fizeram com que Fortaleza ficasse com altíssimos índices tem a ver com o aeroporto que recebe voos de Europa e Estados Unidos. Isso mesmo. A Larissa, o sistema de saúde privado está colaborando com os leitos para o SUS? Olha que ótima pergunta. Super importante essa. Tem A uma história Jaina, aqui. Jaina, e o porto de Pecém, que é na região metropolitana de Fortaleza, recebe um grande contingente de pessoas. O comentário que você já leu, né? O PT meio amarelado. O Morgantini está aqui falando de São Luís do Maranhão. Larissa, com relação aos testes, vocês, tu e Bruno, chegaram a fazer? Como está a distribuição de testes? Jaina, interessante apontar também o Comitê Científico de Combate ao Covid-19, projeto do Consórcio Nordeste, tem apoio nas ações e direcionamento para os governos. Vou baixar um pouco, tem muito. O Julierme falou que já ficou nessa casinha e recomenda. Bom, são essas as perguntas. A gente tem mais ou menos uns 12 minutos. E aí você responde todas de uma vez e faz suas considerações finais, despede, fala o que eu não te perguntei, que você acha que tem que falar. E aí eu vou me despedindo por aqui. Quando o Instagram me avisar, porque ele me avisa quando faltar 2 minutos, eu faço assim, para não te interromper. Pode ser? Obrigada, Laísa. Muito obrigada por ter topado o convite. Foi ótimo. Nossa, super preparou os dados. Muito bom. Acadêmica é foda, né, gente? Fiz a tarefa de casa, menina. A Larissa mandou mais uma última sobre a pressão do retorno ao comércio. Bom, fique à vontade para responder tudo de uma vez aí. Tem uns 10 minutos, mais ou menos. Uma das perguntas, né, que foi sobre os hospitais particulares. Nessa reportagem da BBC, que eu comentei no começo, conta a história, né, de um homem que foi procurar ajuda, então, num hospital privado, naquele momento ali do pico da epidemia, e porque no hospital público, né, enfim, já não estava tendo os leitos e tal, e vários hospitais tinham afixado cartazes dizendo que não atenderiam particular, só atenderiam pessoas que tivessem plano de saúde. Então, isso aconteceu, né? E aí, agora eu perdi aqui quando foi a data, né? Que a Promotoria de Justiça chegou a notificar 4 hospitais não particulares aqui da capital, para dizer que, obviamente, isso é inconstitucional, que é ilegal, elas não podem se recusar a oferecer, né, esse auxílio e tal, emergencial. Essa pessoa, inclusive, né, que a BBC entrevistou, ele chegou a falecer, esse senhor, né? Nossa. Essa situação realmente lamentável. Chegou em maio, eu estava falando naquela hora sobre o cronograma, né? Esse final de abril, começo de maio, chegou um momento em maio em que a prefeitura instalou câmeras frigoríficas na porta de um hospital público e de algumas UPAs para armazenar os corpos, porque o serviço funerário não estava conseguindo atender todo mundo, né? Então, assim, foi essa. E aí, os hospitais particulares, já respondo a pergunta de quem disse por que não privatiza tudo, os hospitais particulares atenderam dessa maneira, né? Você tem plano de saúde? Ah, não tenho não, mas eu tenho dinheiro, quero pagar. Ah, não, só quem tem plano de saúde. Então, de repente, privatizar, se a gente não tivesse o SUS nesse momento, né? Eu não sou nenhum especialista para falar sobre isso, mas tendo a minha família toda que depende do SUS e tal, né? Como usuários, a gente sabe muito bem que se não tivesse o SUS nesse momento, seria essa situação de você chegar num hospital particular, tem ou não tem dinheiro, pegar essa dívida depois para trás, passar a vida toda pagando, ou de repente nem ter, né, o cuidado, a assistência, que foi o caso que aconteceu aqui. Vai precisar de um órgão do Estado notificar esses hospitais particulares para dizer, olha, você não pode fazer isso. Então, acho que já responde essas 2 perguntas aí, né? Sim. A minha prima, que está comentando aqui, estudante de medicina lá em Mossoró, ela estuda na UERN, comentou lute pelo SUS. É isso mesmo. Bom, acho que não lembro que tinha mais outras perguntas. Acho que é isso. Alguém tem dados de abertura também, né?
Com certeza tem impressões, né? Então, por exemplo, um desses médicos que eu acho que é uma figura que dá para confiar, né? Pelo que eu li ali do currículo dele, que foi ouvido pelo jornal O Povo, ele diz que, olha, idealmente a gente teria que ficar em quarentena, isolamento e lockdown, que seja até ter a vacina. Mas não tem como fazer isso, né? A gente tem que ser realista também. Então, existem pressões de todos os lados e tal. Eu acho que o governador não está cedendo a uma pressão do presidente Jair Bolsonaro, especificamente, como a gente vê acontecendo em Goiás. Mas existem diversas outras pressões do capital, né? E aí, então, a gente está vendo essas fases aí. E é meio estranho pensar que, então, se tudo der certo, se tudo acontecer, né, como eles estão planejando aqui, no final de julho, a gente pode ir para a praia, as barracas nas praias vão voltar a funcionar nessa quarta fase, em julho. Eu não sei nem o que dizer, o que eu sinto sobre isso, assim, porque ao mesmo tempo que, lógico, eu quero ir para a praia, sair, eu não sei se, enfim, né, se dá para confiar exatamente. Mas é isso, a gente está nessa primeira fase, vai ter a segunda, que vai começar na segunda-feira que vem. Se esses números dessa primeira fase se mantiverem, né, numa estabilidade, e depois vamos ter a terceira, né, lá em julho, e a quarta fase no final. Então, as escolas particulares, por exemplo, de Fortaleza já estão anunciando que as aulas voltam no final de julho. Que, é claro, elas estão se antecipando muito, né? Porque a gente ainda tem que ver muita coisa. Pensando no lucro, né? Bom, É. Laísa, muitíssimo obrigada. Foi ótimo conversar com você. E um Eu que beijo para todo mundo agradeço. que assistiu. Um beijo no Frito e na Isis. Seus cachorros lindos. E no Bruno também. E quando tudo isso passar, ou vocês vêm para cá, ou eu vou aí também, né? Eu quero muito ir aí, quero muito conhecer Fortaleza. E obrigada. Obrigada a você, Mari. Adorei conversar com você. Tava com saudade. Você é sempre Também. bem-vinda aqui, lógico. Te adoro. Bom, gente, obrigada a Beijo, todo querida. mundo que assistiu. Um beijão. E a gente continua depois no Entrefala. Amanhã a gente vai falar sobre a Paraíba. Eu fui pro Nordeste, agora eu não quero mais sair, gente. Só fico no Igual Nordeste. eu. Beijo, querida. Beijo.